versículos 3, aí a gente vai ler o versículo 3 e 4, eu acho que é o suficiente aqui. Vamos lá. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é de quem? Dos outros. Diga assim: Espírito Santo, fala comigo nesta palavra. Diga amém. Pode sentar, meus irmãos. Vamos lá. Bom, nós vivemos numa época, num período, ou numa geração, onde o que prevalece para as pessoas é o seu eu. A gente ouve muito as pessoas falando de si mesmas, no sentido de que é o meu dinheiro, e a minha vontade, é o meu carro, que mais? É o meu sonho, e por aí vai. Tudo gira em torno da própria pessoa. Só que o Senhor Jesus, quando Ele veio, Ele não veio nos chamar para viver o eu. Ele veio nos chamar para vivermos o nós. Se nós não aprendermos que não é eu, mas nós, dificilmente nós seremos felizes na vida sentimental, principalmente como marido e mulher. Por quê? Porque tudo que acontecer, tudo que vier a acontecer, a pessoa que é egoísta, ela vai pensar somente nela. Ela não vai pensar no outro, na outra pessoa. Como o centro da vida dela é ela, então, pouco importa se o outro está sofrendo, se o outro está concordando, se o outro está na mesma visão, se o outro está na mesma fé. O que prevalece para uma pessoa egoísta é o quê? É o seu eu, é a si próprio. Eu estando bem é o que importa. Mas esquecendo que Jesus chamou a gente para viver o quê? Para viver o quê? O nós. Aí Paulo vai dizer, vamos ler mais uma vez para você entender agora. Agora você vai começar a entender a mensagem. Nada façais por contenda ou por vanglória, ou para glória própria, né? Mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Aqui começa um pensamento que muita gente precisa começar a colocar dentro de si. O que, pastor? É deixar de ser o grande para ser o pequeno. É deixar de ser o grande para ser o pequeno. Por exemplo, ele manda você considerar as pessoas abaixo de você ou acima de você? Se você começar a olhar para as pessoas dessa maneira, quando você colocar essa visão dentro de você, dificilmente você vai desrespeitar alguém. Dificilmente você vai responder de maneira grosseira a alguém. Dificilmente você vai se meter em confusão. Por quê? Porque você sempre vai olhar para as pessoas como sendo alguém que está acima de você e não abaixo. Porque na hora que você começar a olhar para as pessoas como se elas estivessem abaixo de você, pode ter certeza que você já caiu no pecado do orgulho, da
da ignorância, da altivez. Você vai humilhar as pessoas ao invés de você tratá-las com dignidade. Quem está entendendo? Amém. Muitas pessoas, elas, pelo ofício, elas querem impor que as outras pessoas lhe respeitem, mas aquele velho ditado que a mãe da gente falava: quem quer respeito, faz o quê? Planta respeito. E isso eu não posso esperar que venha debaixo de mim. Isso tem que conversar com quem? Com mim. Eu tenho que respeitar. Quando eu respeito, ainda que aquela pessoa não me respeite, aí é problema dela com Deus, mas eu vou ter que fazer a minha parte como um servo de Deus e respeitar a todos, como se todos estivessem acima de mim. Se você ler a Bíblia, você vai ver em vários momentos, alguém quando chega na casa de determinados homens de Deus e falam, ele diz: eis-me aqui, meu Senhor. Não é assim? Sim ou não? Sim. Você vê Abraão falando dessa forma, você vê Moisés falando dessa forma, você vê Davi falando dessa forma, você vê Jessé falando dessa forma, você vê tantos homens de Deus que ao chegar alguém, eles não se colocam acima dessas pessoas, pelo contrário, eles se apresentam como servo. E Jesus ensina isso. Jesus diz: quem quer ser o maior, seja o quê? Menor. Ou seja, tenha essa visão. Comece a colocar essa visão dentro de você. Você vai mudar como pessoa, você vai mudar em todos os sentidos da sua vida. Você vai mudar de uma maneira sobrenatural, porque você não vai mais lidar com as pessoas de igual para igual. Pelo contrário, você vai se colocar abaixo. Você vai respeitar a pessoa, seja ela quem for. Mereça ela ou não, isso a Bíblia não diz aqui para a gente considerar as pessoas superiores se elas merecerem. Não, ele fala para considerar os outros como superiores a nós. Quando eu vejo dessa forma e eu ajo dessa forma, então dificilmente nós vamos ter problema no nosso relacionamento. Agora, quando não existe o respeito, há quem diga que o casamento acaba quando acaba o quê? O respeito. Quando acaba o quê? O respeito. E o respeito, ele acaba quando uma das partes começa a olhar para a outra de cima para baixo. Você pode até saber mais do que a outra pessoa, você pode ter até muito mais do que a outra pessoa, mas a Bíblia lhe ensina a olhar para as pessoas à sua volta de baixo para cima, não de cima para baixo. Quem está entendendo isso? Amém. Está dando para pegar até aqui? Amém? Amém. Então, o nosso relacionamento vai dar certo quando nós começarmos a olhar um para o outro dessa maneira. Porque aí, você já viu uma briga de casal? Ou você já viveu isso na sua vida? É incrível. O marido trata com respeito, um tom de respeito com todas as pessoas. Mas com a mulher, o tom é diferente. A mulher pode estar brava com você e tal, mas quando chega alguém, ela trata bem. Quer dizer, com aquela pessoa de fora, ela tem bom relacionamento, sim ou não? Sim. Porque ela está tratando bem. Mas compensação, o marido dela estão num arranca-rabo, né? Por quê? Porque não respeita. Está dando para entender isso, não? Porque não respeita. Então, veja isso, preste atenção.
Aí a pessoa aí diz assim, não, fulano se dá bem com todo mundo, só não se dá bem comigo, porque quando chega para você, não tem mais respeito. Entende? Aí respeita a fulana, a senhora Beltrano, o senhor fulano, mas a pessoa com quem ele deveria respeitar, fala de maneira como se fosse superior a outra pessoa, e não com respeito. Olha para o seu irmão que está do lado e diga assim, essa palavra está nos mostrando que nós deveremos, a partir de hoje, nos respeitar. Amém. Ele é o seu esposo e ela é a sua esposa. Amém, Jesus. Não é qualquer uma, não é qualquer um. E olha que a Bíblia manda você tratar assim como só alguém? Não. Todos. A todos. O pessoal diz assim, respeito é bom e eu gosto. Né? Então tudo começa, irmão, com respeito. Amém, Jesus. Se você olhar para sua esposa com respeito, dificilmente você falaria as palavras grosseiras que você fala com ela. Se ela olhasse para você com respeito, dificilmente ela falaria as palavras que ela fala com você. Mas só falam assim, só se tratam dessa maneira porque perderam o respeito um pelo outro. Estão olhando, não, eu sou igual a você. Lembra da história da igualdade? Você tem que me respeitar, sim, mas isso não é imposto, isso é plantado. Isso é plantado. Começa por você. Se o outro vai fazer ou não, Deus que cobre dele. Faz igual o anjo disse com Satanás, que o Senhor te repreenda. Mas eu tenho que fazer minha parte, eu tenho que respeitar. E respeito não quer dizer que eu sou inferior àquela pessoa, pelo contrário. Quando eu trato com respeito e alguém não me trata com respeito, então o fulano humilhou o pastor. Na verdade não, filho. No mundo espiritual e diante de Deus, o menor é quem? É o maior. Aquele que se faz menor é o maior. A pessoa não fala, não vai bater boca, não vai por respeito, mas entenda bem, não quer dizer que fulano ganhou aquele momento ali, aquela coisa, eu consegui, né? Conseguiu nada, você só está perdendo. Porque a falta de respeito distancia. Resultado de individualismo, de atitudes assim, distancia o casal, né? Esfria o casamento, não tem clima para nada. A pessoa até se cala, a pessoa até fica quieta, porque ela entende que ela tem que agir dessa forma, porém o relacionamento vai se distanciando. Está dando para entender isso ou não? Sim. Aí a gente encontra muitos casais que o silêncio já tomou conta, né? O silêncio já tomou conta. Só falam um com o outro o necessário. Por quê? Porque quando vai falar, um parte para a agressividade. Um já parte para a confusão, para a briga, né? Por quê? Porque está defendendo uma bandeira, né? Mas é o meu direito, eu tenho que falar, e eu, lembra do egoísmo, do individualismo, do egoísta? É o meu, é eu, e a minha vontade, e o que eu penso, e o que eu acho, e o eu. Deus chamou você para viver o nós. É o nosso, não é o seu, nem o meu, é o nosso. Amém. É o nosso, nós dois. Não é só o meu, não é só o seu, é o nosso. Então, por que muito casamento não dá certo? Por causa do individualismo da pessoa. A pessoa quer fazer as coisas por ela. Ela quer fazer por ela, quer fazer do jeito dela, do jeito dele, né? Não, eu tenho o direito tal do direito, mas existe o esquerdo também.
Se existir só o direito, então você é aleijado, é manco. Porque Deus fez você direito e esquerdo. Vem, pessoal? Então, isso aqui tem que andar junto. Tem que andar junto. Né? Quando você for falar algo com alguém, antes de você falar, pense o seguinte: se fosse você no lugar daquela pessoa que vai ouvir o que você vai falar, você queria que a pessoa falasse com você de que forma? De que maneira? Entende? Sim. Se fosse eu no lugar daquela pessoa que está ouvindo agora o que eu estou dizendo, se fosse eu que estivesse no lugar dela e ela no meu lugar, como que eu queria que ela me tratasse? Da mesma forma que você trata? Ou com respeito? Está dando para entender, senhor? Sim. Então, cada um de vós não atente para o que é vosso, né? Olha aí que ele vai dizer, versículo 3: nada façais por contenda ou vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, Jesus era quem, pessoal? Deus. Não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de quê? De servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Então veja que nem o Senhor Jesus, mesmo sendo Deus, tomou o lugar de Deus para agir com as pessoas como sendo Ele o Senhor superior às pessoas. Pelo contrário, a Bíblia diz que Ele agia com as pessoas como um servo. Como um servo. E ele está dizendo que o mesmo sentimento que estava sobre o Senhor Jesus tem que estar sobre nós. Amém. Agir com as pessoas não como um Deus sobre elas, não como um dono delas, não como alguém superior a elas, mas como servo delas. Amém. Nós temos que agir com as pessoas como sendo nós os servos dessas pessoas. E se assim a gente fizer, pode ter certeza que no tempo certo, como Jesus foi exaltado, Deus também vai exaltar você. Amém. Deus também vai exaltar você. Deus vai te honrar. Amém. Deus vai honrar a tua atitude. Diga amém. Amém. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Quem entendeu essa palavra? Amém. Considere que é do outro, não o seu. Ó, tem muito casal que não está dando certo. Por quê? Porque cada um está puxando para o lado. Cada um está puxando para o lado. O que está no coração da mulher não é o que está no coração do homem, do marido. O que está no coração do marido não é o que está no coração da esposa. O reino está como? Dividido. O reino está dividido. O que está no meu coração tem que estar no coração da minha mulher. O que está no coração dela tem que estar no meu. Para dar certo. A gente vai andar em concordância, a gente vai andar na mesma visão, a gente vai andar no mesmo propósito. Amém? Amém. Agora, se eu estiver puxando para um lado, ela estiver puxando para o outro, aí não é andar junto, aí é aquela briga de corda, né? Aquelas cordas que um puxa para um lado, outro puxa para o outro. Sim. Está dando para entender, senhora? Sim. Aí como é que chama? Um cabo de guerra, né? Aí é um cabo de guerra dentro do casamento. Porque o marido quer uma coisa, a mulher quer outra, mas eu tenho direito, ela diz, eu também tenho. E aí começa, um puxa para um lado, puxa para o outro.
Aí depois de vamos falar com o pastor. Não vem falar comigo não, fala com Deus. Fala com Deus, pelo amor de Deus, não traz essas coisas para mim não. Fala com Deus, quebra o seu orgulho, quebra o seu eu, joga ele fora, quebra o vaso velho, diga: Senhor, me refaça, faça de mim um homem segundo o coração do Senhor, me ajuda a ter no coração o mesmo propósito, coloca dentro do nosso coração o mesmo propósito. Amém? Você tem que clamar, você tem que orar, tem que pedir a Deus, para que vocês andem na mesma visão, no mesmo propósito. Diga glória a Deus. Que Deus fale mais com você. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Glória a Deus.